grâce. Nós nos recomendamos debaixo da sua graça. Facilite-nous la compréhension ce soir. Facilita-nos a compreensão nesta tarde. Ajoute la connaissance de ta vie à travers cet enseignement. Acrescenta o conhecimento da vida através desse ensinamento. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nous avons ainsi prié. Assim oremos. Amém. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saúde-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Também saúde todos os irmãos que nos acompanham em todos os lugares. Je voulais commencer avant de vous libérer. Eu preferi começar cedo para vos deixar também voltar cedo. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mas que quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta, então se cumpriria o plano de Deus, o mistério que foi anunciado pelos seus servos, os profetas. Palavra do Senhor. Nous ajoutons Apocalypse chapitre 11, verset 15. Acrescentamos Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Oui. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Parole du Seigneur. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve voz altas bradando dos céus: o reino deste mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Palavra do Senhor. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. O Senhor acrescenta a explicação na leitura das Escrituras. Amém. A imagem que passa pelo YouTube também vai permanecer para outras gerações. Deve ser bem posicionado. Não toque mais ali. Devemos permanecer ou ficar no meio. Hoje, a combate socorro. Coloca no meio como estava antes. Não toque mais. Deixa só o teu. Obrigado. Alors, je viens aujourd'hui pour la parole parce que les autres, peut-être que nous la suite à cette parole. Gostaria que me acompanhe muito bem, porque hoje eu vejo o dia de hoje como o último dia do meu ensinamento. Pour vendredi, nous avons actualisé encore dans la service à délivrance de la casse. Porque na sexta-feira vou atualizando, porque farei um forte serviço de libertação. Le dimanche, nous avons l'exhortation, conclusion. Domingo será como a exortação, a conclusão.
semana wana jepana. porque a próxima semana já irei. Graças a oração da Bíblia, a oração da Bíblia, a oração da Bíblia. Graças às vossas orações, voltarei. Será que quer que eu voltasse de novo? Não aceita, não só responder em português. Significa que prego em lá. Por favor, acompanhe-me e as mamães também deem a vossa atenção. Olha cá em frente. Deus marchou ou andou em primeiro lugar com o povo de Israel. Hoje vou ensinar com o professor da escola primária. Eu disse que, em primeiro lugar, o povo de Deus era o povo de Israel. Deus não nos contava. Também não éramos conhecidos. Quando veio Jesus Cristo morrer na cruz, Deus neste momento não é apenas Deus do povo de Israel, também tomou a nós as nações. Isso significa o quê? Deus, quando criou Adão, no princípio, a vontade de Deus é que o Adão permaneça no seu reino. Ficar ou permanecer no reino significa o quê? Aqui estamos em Angola. Estamos debaixo das leis de Angola. Se chegar no Congo, o Congo também tem a sua constituição, a sua lei. África do Sul, Europa, África do Sul, Europa, em qualquer país, cada país tem a sua lei e a sua constituição. E também Deus fez ou não para marchar ou andar debaixo do seu reino. Quando diz que Deus é rei, significa que todo o povo está debaixo do seu reino. Como o Adão deu ouvido a voz da sua mulher, Deus tirou o reino no Adão, procurando um povo de Israel para poder andar com ele. Israel também, por sua vez, como não deu ouvido a Deus, escreve esse versículo. Mateus capítulo 22, versículo 2 até no 8º versículo. O reino do céu é semelhante a um pai que fez festa de casamento para o seu filho, enviando seus servos para chamar os convidados. Os profetas antigos eram servos, chamando Israel para aceitar o reino de Deus. Israel rejeitou este reino. Jesus diz de novo, enviou os servos pela segunda vez. Isto é o seu ministério quando veio. Israel também rejeitou e feriram os servos. Quando Jesus morre na cruz, Israel também negou o reino. Razão de crucificação de Jesus, porque era rei dos judeus. Até o Pilato escreveu o rei dos judeus.
Pilatos disse: foram dizer ao não Pilatos: mokonzi na biso te. ele não é o nosso rei. Ntango azobisa bango, Quando dizia: nasala nini mpo na Roma? Aza te. que eu faço o que é para o vosso rei, não é o nosso rei. Ntango basalaki wana bayebaki teke babwaki mokonzi. Dizendo assim, não sabia que era uma forma de rejeitar o rei. Nde Nzambe alobi, E Deus diz: moto asalaki fete alobi, o homem, o dono da festa, diz: lokola bainvite bango koya, como os convidados não querem vir, okenda na Carrefour. vão nas rotundas. Carrefour eza banani. Quem são que se ficam nas Bango rotundas? batalaka te mpo bakota na mokonzi. Os que não foram contados convidados naquela festa do reino de Deus. Actes chapitre 2, Atos capítulo 2, verset 37. versículo 36, 39 verset, até no versículo 39, virgule, vírgula, Actes chapitre 3, Atos capítulo 3, verset 23, versículo 23, et 25 verset. até no 25º versículo. Ndeko Pierre alobi, Irmão Pedro diz: okombola mitema, arrependei-vos obatisama na kombo na Yesu e Kristo, sejam batizados em nome de Jesus mpona Cristo kobikisa masumu na bino, pelo perdão dos vossos pecados. promese eza mpo na bino, A promessa é para vós se bokozwa motuka molimo mosantu, e receberão o dom do Espírito Santo. promese eza mpo na bino, A promessa é para vós, mpona bana na bino, para vossos filhos, mpona baoyo nzambe akobenga. para aqueles que Deus chama naquele dizer. Mokonzi ya nzambe lokola Israele, O rei de Deus em Israel ekomi na Carrefour. chegou até nas rotundas. D'abord, mpona Israele azongisa bango, Para Israel ele diz: les siens doivent recevoir Jésus-Christ o seu deve receber Jesus Cristo jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. até no tempo de restabelecimento de todas as coisas. Israël a perdu droit ya kozala mwasi ya nzambe, église nde akomi mwasi ya nzambe. Israel perdeu o direito de ser a mulher ou a esposa de Deus, mas a igreja tomou este lugar de ser a esposa de Deus. Osée chapitre 2 verset 4 jusqu'à 6e verset. Oséias capítulo 2, versículo 4 até o versículo 6. Prêtez contre votre mère, elle n'est pas ma femme. Chonai, chonai para a vossa mãe, porque não é mais a minha Elle mulher. n'est pas ma femme, c'est-à-dire, Ela não é a minha esposa. le Quer dizer, Kourousou, a cruz elongoli ntango ya Israël, tirou o tempo de Israel ekomisi ntango na biso likolo. Tozoyoka e chegou o tempo das nações. Estão de acordo? donc moto nyonso ayambi liloba ya nzambe lelo akoti na bokonzi ya nzambe. Todo aquele que aceita o Evangelho hoje entrou no reino de Deus. Tozoyiba te, Não vamos, não roubamos, não insultamos, tozosala ekobo te, não fizemos a fornicação, tozobanga bato te, porque não temamos as mokonzi pessoas. aza mokonzi na biso. Porque Jesus é o nosso rei. na biso soki bato balingi bamona bokonzi ya nzambe bakotala mona vi na biso. Isto é, quanta gente querendo ver o reino de Deus deve ver através de nós. biso tokomi lokola bapine oyo ezomema nzambe na kati ya mokili. Nós tornamos como pneus que levam, carrega Deus neste mundo. sikoyo bokonzi yango E este rei eza kashe na kati ya mitema. está escondido dentro dos nossos corações. ekoki kosala makelelo Pode acontecer que hoje moto ayambi yesu akufi. alguém aceitar a Jesus e morrer. bokonzi ya nzambe na kati na ye akufi te. O rei de Deus tempo neste homem que aceitou o evangelho, o reino não morreu. Amém. moto nyonso azotanga. Você vai começar a acompanhar. sikoyo yesu Dali Jesus, talaka na liboso olha me bem frente. akoya akolongola likolo akoya Virá, quer dizer, vai deixar o céu e virá. akokita na se te. Não vai estar cá na terra. Ela vai dizer na terra. mabe okomona ye te. O mundo inteiro não lhe verá. me ntango akoya Mas quando virá, bao bakufaki kati na nkolo os que morrem dentro do Senhor bakoseto. ressuscitarão. bao bazalaki vivant. Os vivos em Cristo, banzoto na biso ekozala change. o nosso corpo vai se transformar. tokolimwa mpe tokolanda yesu na mapata. Vamos desaparecer e seguir Jesus nas nuvens. Et Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 jusqu'à 17. Dos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. Ça sera l'enlèvement. Isso é o arrebatamento de Deus. mokili ekotikala ndenge eza O boye. mundo vai permanecer conforme Deus. bapasteur bawelaka banganda bakotikanga banga. Os pastores que gostam de patente vão ficar com as suas patentes bakozwa mpe babonza. e também vão receber uma na oferta. eglize akei. Mas a igreja verdadeira foi. ese eza moto moko azozela enlèvement. Será questão de que
que aguarda pelo levantamento. Amém. Só os enlèvements, il faut sukola bilamba na yo, omibatela, olukanibati a molimo mosantu, osalela na bavanzili te, po alevre ntango Yesu akoya kozwa mwasi moko aza vierge, sans tache, ni rien de semblable. Se você aguarda pelo arrebatamento da igreja, deve guardar limpa a sua roupa. Isto é, deixando o pecado, porque quando Jesus virá, vai receber a sua mulher sem mancha, sem coisas, não, sem nenhuma coisa semelhante. Se contar com isso, eu quero ir na Nicolo, Quando nós iremos no céu, olha de quem fez. Deus voltará ao seu povo que é Israel. Conforme que nós iremos no arrebatamento, alguns irmãos, algumas irmãs aqui ficarão. Algumas irmãs também ficarão. Por quê? Ouviram a palavra de Deus e não colocaram em prática. Vir orar no adorar não significa que será arrebatado. É preciso que esta palavra tome na sua vida. Porque Jesus virá buscar os que serão semelhantes à sua palavra. Amém. Amém. E os que ficarão, o Satanás, quando vai compreender que a igreja já foi arrebatada, e ele virá maltratando o mundo, vou falar de uma outra forma. A primeira mulher que Jacó viu é Raquel. Veio casar em primeiro lugar quem? Por que casaria? Porque segundo os teus costumes, Raquel não pode casar antes da irmã mais velha que ali. O pai sabia que, como Jacó não ama Lia, deve aguardar o sol se pôr para fazer entrar Lia no lugar de Raquel. Nós dizemos o seguinte: não chega possível o sol dorme na cruz para que o Senhor nos faça entrar. A forma que nós entramos e ainda estamos quando o sol vai se levantar de novo, Jacob vai se lembrar da Raquel. As mamães não viram. Naquele momento, Deus vai tomar conta de Israel. Também é preciso que o Satanás comece a brigar com as pessoas. Eu volto aqui porque quero terminar com o reino milenário. Vamos fazer uma pergunta. Quando o Satanás combate as pessoas na terra, onde estará a igreja? Onde estará a igreja? Vamos fazer o quê? A festa de casamento. Sabe, na festa do casamento, quem fica mais contente é a mulher. E os convidados olham muito mais na mulher. Bem que o homem pode ser bonito, mas onde levará a sua beleza? Eles consideram a beleza da mulher. Por isso Jesus a sua mulher deve ter linda, bonita. A mulher deve ser linda e a sua beleza depende do seu marido, porque está igual ao seu marido. Porque até os anjos admiram e ele veio pagar numa mulher. É preciso, essa mulher deve ser linda. Acompanhe-me. Os irmãos e as irmãs que vão ficar na terra, que não irão no arrebatamento, o mundo ficou com. Olha bem, frente. Tem os pagãos
Toda a batalha vai na força igreja. Teremos que ter falsas igrejas. Toda a frente na nasceu. Bem que bastante aqui, mas é que uma damazada seria. Também no mundo ficará alguns irmãos e algumas irmãs bem que oravam, mas não praticavam a palavra de Deus. Toda a Israel. Também tem Israel. Se você saber a notícia dentro, eu vou ter Israel. Deus vai enviar duas testemunhas que vão pregar Israel. Se for na bem. Agora acompanha-me. É possível. Quando acabar este tempo, Satanás acusar a grande tribulação ali, a como batulhoso, a comoia, como humanidade. porque nós vamos fazer a grande tribulação matando todos aqueles que vão negar, aceitar. Ali, a nação paia. Quer dizer, as nações, os pagãos, Mas há problema dentro. não tem problema. O resto é a fera da ficar aqui. O resto dos irmãos que ficaram, das irmãs que ficaram, Mas não vão ficar bem porque poder. não vão aceitar a dor da estátua. Mas não sabe a Maria, não sabe Não poder. vão aceitar e adorar a Ave Maria. Satanás acabou. Satanás vai nos matar. Tuzou canal. Estamos de acordo. Tuzou canal. Estamos de acordo. Se foi o resto é Israel. O resto de Israel, Partiu como é Israel. uma parte de Israel, O pema comoia quando manter a Satanás. que nega aceitar o ensinamento de Satanás, Satanás também nos matar. Se botar na nossa. Olha ali em frente. Tá botando é possível. Depois de acabar com esse tempo, E isso se for a colocar. dali Jesus sairá do céu, A boquita nascer. vai descer na terra. Ela acabou dos olhos. São as coisas que nós estamos aprendendo. Mas vamos estar agora. Anjo que sai Apocalipse diz. E ele desce como o anjo poderoso do Apocalipse de Deus. As olhas começaram a mim. Veio fazer o quê? As olhas cometem fé na puissance da nação. Veio pôr o fim no poder das nações. Ora para a pessoa. O Senhor nos abençoe. Igreja Azawad. Onde está a igreja? Azawad. Onde está a igreja? Mamatir Azawad. Os mártires estão onde? Bakufi. Morreram. Bato apoio. Os que negaram Ele foi a chamar. o sinal da besta Bakufi. morrerão. Se contar com isso, tu olha na Nicolô. Quando nós descemos do céu, Tá lendo você na vem a coisa que vai acontecer. Batalha da Armagedon. A batalha de Armagedon. C'est-à-dire qu'il faut Quer dizer que é preciso. resultar em Armagedon anime. O que é o resultado do Armagedon? Apocalipse 19, verset 19 e 20. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 a 20. Satan abozaladia pendant 1000 ans. O Satanás será preso durante 1000 anos. Abozaladia wapi? Onde? Na abîme. No abismo. Comment na Bible? Escreva abismo. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 4. Agora apelando sobre tudo que nega tosal. Quero vos dizer que conforme estamos aqui, Mas anjo não se basar na Bíblia. existem alguns anjos no abismo. Banana não basar na Bíblia. Quem são que estão lá no abismo? A 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Rapidement. Sana o papo aqui. Rapidamente. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Segundo do Pedro capítulo 2, versículo 4. Por quê? Oui, allez-y. 2 Pierre 4, je lis au nom de Jésus. Amém. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Voilà, porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismo, escuro até o dia do juízo. Donc Satan amène Akima et l'autre Akima la manche. Satanás, na sua revolta, não desceu sozinho, mas com alguns anjos caídos, Voilà, tiens, le boulot dans la maison. os que provocam confusão no Vous voyez mundo. là, monsieur Soudan, tiens, dans la prison. Tem alguns anjos que Deus colocou na prisão. Vous avez bien? Está de acordo? Vous avez bien? Se for Satan, O Satanás, samba kotinda ye kuna na prison ya bini mpo asala lisusu te. Deus vai enviar na prisão do abismo para não operar, para não trabalhar. Se for bem faux prophète, ça dit les nations. A besta do falso profeta das suas nações, Bah,
bango puissance na bango esi. O seu poder vai acabar agora. Wana eza événement ya liboso. E o primeiro evento, Événement ya mibale. o segundo evento, Koma yango, escreve, la première résurrection. a primeira ressurreição. Il y a 2 points secondes. Coloca 2 pontos a segunda vez. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Ndenge bato bazokufa lelo. Conforme que as pessoas morrem hoje, Soki okoza mosantu akufi lelo. se um santo, por exemplo, morre hoje, Ake bobe. vai descansar, Azozela mokolo ya nefu. aguardando o dia do arrebatamento. Si motango Yesu akoya, E quando Jesus bato virá, nyonso bakufaki kati na nkolo bakosekwa. todos que morrem em Cristo ressuscitarão. Bato nyonso te bakosekwa. Não são todos que vão ressuscitar. Ba bakufaki kati na nkolo bakosekwa. Apenas que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão e subirão no céu. Oyo E aí, bafrere na basere bakufi lokola martyr. os irmãos e as irmãs que morreram como mártires, Après Armageddon, depois do Armagedon, bakosekwa. ressuscitarão. Bakosekwa mpona nini? Vão ressuscitar por quê? Bakosekwa mpo barejetre bao nazalaki na likolo. Para juntar-se com aqueles que estavam já no céu. Tokomi sikoyo groupe ya bato combien? Temos um grupo de quantas Na pessoas? likolo toza na balani. Temos no céu o quê? Toza na les enlevés Temos os arrebatados et les ressuscités. e os ressuscitados. C'est-à-dire que bao bamataki na likolo, Os que subiram no céu bakoya. virão. Mais avant barenie, Mas antes de reinar, baoyo bakufaki lokola bamartyr. os que morreram como mártires também ressuscitarão. Bakosekwa, Ao ressuscitar, biso na bango. nós juntamente com eles, Kota na reine ya Kristo. daí entraremos no reino do Cristo. Apocalypse, Apocalipse, chapitre 20, capítulo 20, verset 4 jusqu'au 5e verset. versículo 4, tem o quinto versículo. Le prophète Jean dit ceci: O profeta João diz o seguinte: j'ai vu des trônes, eu vi et tronos, ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. os que estavam sentados lhe deram o poder de julgar. J'ai vu les morts, Eu vi os mortos, les martyrs, os mártires, qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, que não receberam a marca da qui besta, n'avaient pas adoré la bête, que não adoraram a besta, rêvèrent à la vie. voltaram a viver. Donc il faudrait qu'il y ait É preciso que haja une résurrection. uma ressurreição. Si les gens ne comprennent pas, Há outras pessoas que não entendam résurrection et enlèvement. a ressurreição do La arrebatamento résurrection et la martyr, com a ressurreição dos mártires. c'est ça la résurrection. Amém. Amém. É a mesma ressurreição, Mais ça va deux noms mas différents. duas vezes diferentes. C'est-à-dire Quer que dizer que nous sommes au premier toi. nós seremos resgatados. Há um debate que aconteceu, mas não queria entrar porque não entro nos debates das redes sociais. Apocalypse 12, 7 dit ceci: Apocalipse 12:5 diz o seguinte: Tant qu'on voit la bonne quando o filho nasceu, foi o céu. Apocalypse 12, 14, 16. Apocalipse 12, 14, 16 diz: quando o dragão viu que o filho subiu do seu lugar, Reste de sa postérité. C'est-à-dire, foi fazer guerra com o resto da sua posteridade. l'écriture dit que ça nous a souverain. A escritura é soberana. C'est-à-dire que cet enfant qui est parti, E este menino filho que foi, à ça reste. tem o seu resto. On n'a pas pour là. Que o Senhor nos abençoe. On n'a pas pour là. Mais expliquer à mon révélation comment comprendre. Vou explicar na revelação para poder entender. Moïse a pas qui bon. Moisés tinha dito o Sauf que seguinte: mon nom est dans la se semear uma lavra, il faut. é preciso Au bout d'un moment, il faut prémices. recolher a primícia, o primeiro fruto. Mais prémices, c'est ce qui est dans la terre. Mas a primícia não é a totalidade da lavra do campo. Só que acaba com uma casca, ela se soa. Estamos aqui, profeta, avança. Sabe que só que a boca é prémices. Quando colher a primícia, Só que uma santa é Deus, como ele vem de uma santa assim. se o primeiro milho já está maduro, significa que o milho acabou? Não. Só que tomate é você, como ele vem de tomate. Se o primeiro tomate foi amadurecido, será que acabou? Prémices nani. Quem é a primícia? Romains chapitre 8, verset 22 à 24. Romanos capítulo 8,
versículos 22 a La 24. Bible me dit ceci. Et mon Père confie La création toute entière a criação toda soupire de douleur de la France. sofre a dor da sua. C'est pas elle seulement qui souffre. Não é apenas a criação Mais que nous sofre. aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nós também que recebemos as primícias do Espírito. Cada filho de Deus tem gravidez da palavra de Deus. Se nós estamos na fornicação, não é por causa de nós, por causa do menudo que nós carregamos. Se não bebemos, não é por causa de nós, é a gravidez que nós temos. Mais c'est sa nature. Quem se arrependeu, na verdade, que se converteu, não vai temer a Deus por causa das pessoas, mas vai temer porque, na verdade, é a sua natureza. Mesmo por cachorrinho na universidade, nunca viverá como humano. Mas o menino, como nasceu humano, vai falar como humano, vai andar como homem, vai comer como homem. Bem que ainda, mas no fim vai dizer pai. Das coisas de Deus não se deve nascer nas coisas de Deus. Quem nasceu como Deus vai viver como Deus. Quem não nasceu vai entrar no retiro, vai entrar nos retiros. Mas como não nasceu, a divindade não se compra dentro dele. Há coisas que acontecem na igreja. Vai se tratar. Se vai fechando na igreja, a confusão da igreja é problema do nascimento. Quem não nasceu, também nunca viverá a natureza. Vai fingir. Não é o show que já ouviu o profeta João. E ontem nasceste. Porque quem não nasceu, quem nasceu como Deus, vai amar como Deus, vai salvar como Deus, vai andar no sacrifício, porque tem a natureza. O meu sacrifício nos a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. A sua natureza divina nos deu aquilo para viver na santidade e na divindade. Os que foram arrebatados é a primícia, mas não é a totalidade. Mas o resto da lávora, a ressurreição é que os mártires. Eu faço uma pergunta: se eles ressuscitaram, são quantos grupos? Temos aqueles que foram arrebatados e aqueles ressuscitados. Estão de acordo? Escreve Isaías capítulo 2, versículo 12 a 4. Igual. Daniel 2, 44 a 45. Daniel disse ao rei: a pedra que tu viste descer sem nenhum socorro de mão humana feriu a estátua Armagedon e tornando um grande monte que encheu todo mundo. E isso exatamente aquilo que Isaías disse. Depois daquele dia, não gosto mais de pregar coisas duras, mas gosto de fazer aquilo numa escola. Depois daquele dia, e ele viu um tempo antes daquele dia, um monte do Senhor estava no topo das montanhas. Mas a montanha que Isaías falava é a mesma montanha que Isaías. Esta montanha que preencheu toda a terra. C'est le royaume
É o reino do qui Altíssimo, ne passera pas sous la domination d'un autre roi. que não passará debaixo da dominação do outro reino. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ, E então que o Senhor Jesus Cristo, Matthieu chapitre 16, verset 30, petit 33, em Mateus capítulo 16, versículo 30 a 36, assentado com seu discípulo, disse o seguinte: o que é que o Senhor faleceu? Não estou vestido. O que é que o Senhor faleceu? Disse o seguinte aos discípulos: entre os que estão aqui, alguns não morrerão e verão o reino de Deus. Verão os teólogos dizer, como Jesus tinha dito que as pessoas verão o reino de Deus. Não vai compreender. Até as pessoas. Jesus tinha dito que as pessoas não morrerão. Não. 6 dias depois, levou no morro. O reino que tem na gente aqui. Chegando no reino, veio ele no meio. Nesse lado, Moisés. Quem morreu? Quem morreu? E foi para viver. Elias. O reino de Deus. Quem será ele? Jesus. Mandou que Deus que morreu que ressuscitaram. Moisés. Do outro lado, o chefão de Barão Elias. Nós vimos a glória do Filho. Nós vimos guardamos a palavra da profecia como a luz que brilha nos nossos corações. Porque nós vimos com nossos próprios olhos como ele recebeu a glória do Pai. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 17 a 18. E como Pedro confirma dizendo que conseguiram ver o reino no topo da montanha. Isso é o reino. Jesus Cristo. O homem do meio. Acompanhado com os arrebatados. Elias. E o ressuscitado Moisés. Estão de acordo? Estão entendendo? Isto é o reino milenário. À la voix du septième ange, Na voz do sétimo anjo, quand il sonnerait la trompette, quando tocar a sua le trombeta, mystère de Dieu s'accomplirait. o mistério de Deus se cumpriria. Mais avant que l'ange dise ça, Antes do anjo dizer isso, le prophète Jean dit, o profeta João ouviu, cet ange-là a juré e este anjo jurou: qu'il n'aura plus du temps. não haverá o tempo. Mais à la voix du septième ange, Mas na voz do sétimo quand il anjo, sonnerait la trompette, ele tocará a le trombeta. mystère de Dieu s'accomplirait. O mistério de Deus se cumprirá, Comme il a annoncé à ses prophètes. como tinha anunciado aos seus Mais qu'est-ce qu'il profetas. a annoncé à ses Mas o prophètes? que ele anunciou aos seus profetas? Pierre chapitre 1er, Pedro capítulo 1, verset 9 à 10. versículo 9 a 10. Les prophètes qui ont prophétisé, Os profetas que profetizaram, touchaient la grâce qui vous était réservée. tocando a graça que nos foi En reservada, fait, c'est ça l'objet de leurs investigations. fizeram desta salvação um sujeito de observação, de investigação. Qu'est-ce qu'ils annonçaient? O que eles anunciaram? Ils attestaient d'avance la mort E ele já falava da morte, do sofrimento et la gloire de Jésus. e a glória de Jesus. Ça veut dire que ma prophète dit ma prophétisation. Significa que os profetas, quando profetizaram, Dans la relation qui est sortie, falavam quando Jesus morrer, à mon revenu. vai reinar. Dans mon temps, à 7 Depois, quando ressuscitou, acte 4, em Atos capítulo 1, on dit versículo le 4, temps, on le rétablit. é o tempo que vai restabelecer o reino. Il a quitté. Não sabia. Il faut avoir le cas. Moi, c'est mon corps. Era preciso procurar uma mulher, À compléter. Si completar. ma tante a Goliath, Depois, quando virar, dali entraremos que nós. le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Ainsi c'est enseigné. Acabei com o ensinamento. C'est mon appel. Agora vamos pegar. Est-ce que
marche. ezalaki wana Lève pour quê? koatia royaume na yo Par rapport au seu reino. omoni de ma chose Esta toda marche. Armageddon Ah, mas já não. ezalaki koatia misika Par rapport a quê? atia nini olala Par atia nini rapport ao seu reino. yesu ntango aya na mokili Jesus, quando veio no mundo, lide yake liboso ezalaki nini a sua primeira pregação é repentez-vous arrependei-vos, porque o reino desse Deus está perto. seke bana bana na musika O reino não está para longe. me ntango ya ye Quando veio, bokonzi ekiti o reino também desceu. si yesu atambola Enquanto Jesus marchava, atambola na bokonzi ya marchava com o reino de Deus. bakomoni so afutaki ata na maladi É por isso que quando encontrava com o doente, aresiste te mpo bokonzi ya nzambe porque não vai existir, porque o reino de Deus veio. Matthieu chapitre 10 É Mateus capítulo 10, verset 8 na 7 versículo 10 até o 7. atende bamayebisi bango Chamou o discípulo dizendo: okenda botema ide pregar as pessoas. bokonzi ya nzambe ekomi pembeni E o reino de Deus está perto. bosekisa bakufa Vocês estão de novo. bobikisa bato Curar as pessoas. baseke so bokonzi ya nzambe ezali Se o reino de Deus está, bato baza na baproblème os que têm problema ifo bazwa na solution devem procurar egoísmo. sikoyo yesu nde na ye Jesus, quando veio, aye koanonse bokonzi veio anunciar o reino. kiti O bokonzi que que diz reino? satana Satanás satanama deve ser puissance ya nation o poder das nações deve adorar oyenda azala bokonzi para que ele seja o reino. yango ntaka banda tambola Depois, quando marchava, ekenda na temo bayebi kutu bakabokoleka bakolamisi até os demônios sabem essas coisas mais do que os jornalistas. yango petazonisa yesu Demônio disse a Jesus: mpona nazoturumeni so por que afaleka nos confundem antes do tempo? bayebaki ntango Sabiam do tempo. mpona naoturumeni so Ele veio nos incomodar. bademo bapesa précision Os demônios estavam precisando. tika biso ata na eglize ya bamungulu wana mpo nametia bango Mas primeiros naquela igreja dos poucos, para pouca confusão ali. yango so eglize mungulu esila te peut-être eza eglize ya bamungulu parce que sala biso kuta ochasse bademon désert bakendakeza baeglize oyo molimo mosantu eza te nde sasi na désert Se a igreja não está andando, significa que é a igreja dos poucos. Quando expulsamos os demônios do deserto, se calhar vão parar ali. donc tokomprendre ke bokonzi ya nzambe Compreendemos que o reino de Deus ekoki kozala établi te não pode ser estabelecido soki bitumba esalami te se ainda não houver guerra. ti ya bamaketo tosalama Até que aconteça o makambo machucado, nyonso tosalama todas as coisas. esaka mpo yesu otia mokonzi na ye na kati ya Para Jesus colocar o seu reino na kati ya mokili dentro do mundo. me nateyaki bino nalobi te Mas já vos expliquei dizendo soki que tokoyebi évangile quando alguém aceita o yesu evangelho, akomi rua na bomo Jesus toma reino. me apres nazokoma roi Mas antes de gente tomar reino, bademo bazalaki os demônios ainda, bato bazalaki os russos, akoyaka boye te não vingassem, akoli mokonzi tornando rei. ifo évangile Teve que o evangelho echase nano bitumba expulsasse os tomates dentro do homem. yango nayebisaki boye Depois eu falei assim. il faut toexamine vie ya bato ndenge bakoti na assemblée de saint Devemos examinar a vida das pessoas. Como será que entraram na Assembleia dos Santos? kolobaka nasali fete ekoki te Dizendo que já fiz 20 anos não bastante. tozanga na bapaya Temos alguns irmãos. tozanga na bafrere ya basela Temos alguns irmãos que ere moko mpe otalaka na ye te temos irmãos mokonzi ya nzambe o reino de Deus ezotia mosika na makambo que coloca longe dessas coisas. nayebisaki ete nasambisaki likambo ya frere moko awali masere ntango na mpe Eu julguei uma situação, mas amava o irmão enquanto que eu pregava. messenger No mensagem, mandando, enviando as pessoas. Às 11 eu encontro eu aqui expulsando os demônios. O irmão enviando as mensagens, né? Mas dentro da igreja. Será que o homem desse de tudo irmão, no reino de Deus, todos os inimigos voltam atrás porque Jesus Cristo é o rei. Jesus não pode ser o rei. Onde a oposição é rei. Onde Jesus não pode ser rei. Onde a divisão, se ele é rei, todos os reis devem se abaixar porque ele permite.
afuta na kotilo. Quando entrou, Herodes abalendo. Herodes queria, Quando bokonzaka kuna porque não divide o seu reino com Só a azana na zana. se esse sacerdote Caífas deve rasgar os seus vestidos, porque ele permanecer. Só azana a kotilo. Se ele rei entrar, Só a rua musuba coisa. os outros devem cair, porque ele permanecer rei único. Zabe na rua mafuka mina. Deus veio, pela qual até os reis ficam desejosos. Quando você pensar no ar, Nabucodonosor disse: na moquini. no mundo Zabe mo quase até. não há Deus Agora zabe a Shadrach na chapa. como Deus de Shadrach, Meshach e Moquini Abednego. mo mafuka mina. O mundo inteiro deve adorar. Moquini do pesado. A bruxaria vai fazer o Eu quê? não penso nisso, isso se uma foto tinha na boca, zabe vai na boca, na bisote. A coisa que nos faz recuar, porque ainda não deixamos que o reino de Deus assentasse nos nossos corações. Ah, na sequência Salomão. Eu gostei de Salomão. Davi da minha. Também chamou velho. Até a mulher do Cristo. Já os peguei aqui. Olha, não há sempre parce que a gente tirar aqui for Acompanhe, porque vou, daqui a pouco vou parar. David. Davi Davi chamou Salomão, seu filho. Salomão. Salomão, Salomão. tu és rei. Melhor. Escuta, Se eu comi o rua, até eu chegar o reino, potica Joab tem. não deixa Joabe, Potica Shimei. não deixa Shimei, O bolsa da Barzai. não esqueça de Barzilai. Até o evangelho amor. Bem que vai vingar, Mas a botar no seu bolsa da mão. mas a outra família que vai fazer graça. Glória ao Senhor. Quando Judá vem, com a toda ira, a pessoa pensa que Tamar vai morrer, mas Tamar saiu. O dono dessa gravidez, quem veio com a ira, afinal a sua ira é para os de fora, mas não é para os outros. Quando Jesus veio julgar o mundo, é a justificação para nós, a igreja. Glória ao Senhor. Quer dizer, o Salomão tornou-se rei, mas o seu reino será o reino quando Joabe morrer, quando Shimei morrer. Joabe, poder militar, Shimei, falso profeta. Significa que a besta e falso profeta que acabam no Armagedon. Mas é preciso que Barzilai acha graça da sua família. Porque no Armagedon, quando as nações serão julgadas, Deus ressuscita algumas pessoas para que traça na graça. O Senhor te abençoe. Sim, profeta. Vamos procurar uma testemunha. Enquanto Israel marchava com o reino. Sim, os digo a verdade. Marchava com o reino. Marchava com o reino. Mas quando chegaram numa delas, por quando passava era preciso bater, ferir, matar, receber, porque não há dúvida nenhuma. Mas Deus disse assim: quando chegaram numa cidade, bata aí na porta, eu trouxe-vos a paz. Eu trouxe-vos a paz. Mas guardando a vingança, se aquela família abrindo a porta, Israel entrará. Você tornou seus servos. É por isso que revelação. Quando combatem os gibeonitas, não seja gibeonita. Gibeonita fez mal? Não. Gibeonita compreendeu? Este povo tem o reino de Deus. Se eu lutar contra ele, não vencerei. Não luta com alguém que tem Deus. Sim, quando luta com alguém, presta atenção para não ter Deus. Se tem Deus, isso significa não luta com ele, mas eu lutar com Deus.
Enquanto os russos combatem contra ti, eles mesmos vão começar a pensar. Porque você domingo eles fazendo reunião, fica em silêncio. Se tem dois verdadeiros, não dorme, também não cochila. Eu vim te dizer, o combate, a luta não acabou, mas tem a garantia, a segurança que tem um Deus que te guarda, que te proteja. Gebionique disse não. Se nós decidirmos combater com outros, não vamos conseguir. Vamos vestir roupas antigas das casas, sapatos antigos, panos antigos, velhos. Josué. Somos um povo vem de longe. Já os escolheram? Somos um povo que vem de longe. Não estamos aqui. Viemos gravar. Entra. Não tem um problema. Estão em paz. Mas são o primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Você não de longe. Estão aqui perto. Sim. Olha, mesmo que eles vizinhos de Israel, se não Israel, amém. És o povo de longe. Mas aquele povo de longe estavam perto. Bem que estávamos longe de Deus, mas estávamos perto. Era preciso o terceiro dia para ser manifestado que não. Quando Jesus disse, compreendemos que estávamos perto de Deus, mas não queríamos lutar contra ele. Aceitamos tornar seus servos. Quem vai adorar a Jesus? Vai abrir a boca. Vai que Jesus tome. Daqui a vamos ficar de joelho dizendo que tu és o rei. Porque nós abrimos a boca. Negamos de lutar com o povo. Porque a vossa crente estou batendo a porta. Quem ouvir e abrir, entrarei e serei. Nós não lutamos com Jesus. Mas quando entrou na porta de Jerusalém, bateu Jerusalém. Lá antes de Jerusalém. Se soubesse o dia, que foi preparado pela tua parte, mas como não sabe, os dias é dizer, mas que mora na cruz, todo o sofrimento de Israel, porque rejeitava a paz. Você, tu és uma pessoa feliz porque recebeu a paz. O fim da paz é o Senhor Jesus. Quem recebeu entrou no reino de Deus. Na tarde, os tempos mostraram o reino de Deus significa. Hoje estamos nos corações. Podemos também viver no reino de Deus. Mas antes do reino de Deus, que seja estabelecido, ainda há guerra, lutas. Não tem uma luta os que passam pela junta, eu pergunto, os que têm luta na sua vida, quem estão aqui? Vou te fazer uma pergunta. Já viste alguém depois de lhe dar soco caído na terra, mas continua a lhe dar? Os que estão em luta livre não vão te bater mais. Se já te deram, já era um golpe. Alguém que já foi vencido, vão lutar mais com ele. Se vê, ainda o combate existe, é porque ainda não te venceram. Dentro do combate, ainda não venceram.
Se vencesse para a família, como a luta continua, significa que ainda não. Quero dizer que uma pessoa que vive no descruzamento ainda não te venceu. É por isso o diabo vai colocar força para aquilo que venceu, aquilo que garantiu neste ataque dos Satanás ainda não te venceu. Ainda não te venceu. O seu cálculo ainda não chegar na terra no dia de hoje. Muitas pessoas vivem pela graça de Deus. Mas os cristãos às vezes se perguntam, mas como será que ele vive? Estragando um negócio, a saúde, não é assim. Os justos precisam ter dinheiro. Precisa na verdade de ti. Precisa da tua vida. Tudo que estraga é para te achar. Como não te consegue. Entrega aqui por aí. Você não tem nada. Como está te combater? Ainda não caíste. Significa que ele avança. O meu ensinamento para te dar a garantia. Conforme estamos aqui. O reino de Deus é a resposta nas perguntas das pessoas. Pregarei aqui na sua. Quando Salomão reina, todas as perguntas terão resposta. Mas antes de Salomão reinar, Davi ainda existe. Deve lutar. Sabe, já fiz uma viagem. Se não me engano, em 2023. Se não me engano, a minha última viagem antes desse aqui, saí de Benguela. E eu exortei só um dia. Conforme que fiz também a última viagem desse ano. A situação que tem em 2023 é o seguinte: você coloca uma mesa diante de mim, na face dos meus adversários. Deus apresenta os adversários. Deus te abençoa. Deus te dinheiro. Deus te riqueza. Mas não tem o adversário deixando-os para ver como que Deus te abençoa. Você procura não temer e até colocou a mesa dentro do adversário. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a ver. E ele restaura a minha alma. Quem? O Senhor. Ele é quem? Meu pastor. Mas se ele é o pastor, eu não faltarei nada. Porque ele restaura a minha alma. Ele me leva no rosto nas águas. Quando atravessar o vale da sombra da morte, temos uma etapa pela qual Deus é o pastor, e ele dá de comer, e ele dá de beber, ele protege. E temos a etapa que Deus te deixa entrar no vale. Davi diz que não temeria, porque eu venho. Pastor, quem fica frente não é o velho, é o pastor. Se eu sou uma prova, sabendo que o pastor já tinha passado, como ele já passou, eu também passei. Porque ele abriu o caminho. Ele aceita nos dar o evangelho verdadeiro. Hebreus diz: temos um sumo sacerdote que era no corpo como a nós, que conhece as nossas fraquezas, pode nos socorrer nas nossas fraquezas. Quer dizer que Pedro, a mesa está em frente dos adversários, nada temerei. O rei de Deus não pode ser restaurado se não alguém.
Nós vamos insister. Eu insisto. Porque não é só uma coisa, e tu vai não pegar esse daqui. A coisa que nos mata, esta luta nunca acaba. Você não vai usar aquilo. É quando temos este corpo vivendo deste mundo. Aquilo muda apenas forma. Não pensa só na sala aqui. Você não vai impedir o que mas você não tem. Passou na casa de conversa. Porque está dentro do reino de Deus. Dos planos abençoados. Le diable sème l'ignorance. Até ignorância na casa. O diabo coloca a ignorância dentro das pessoas. E tu vai ver que é. Esta luta ultrapassa. Essa Bíblia eu sou abrir, eu sou contra o mundo, né? Tudo assim. Será que a Bíblia diz que depois de aceitar Jesus, entrar no seu reino, está escrito que farão a guerra. E eles farão a guerra. Viste? E eles não você não. Mas eles que farão a guerra. Mas não pode que vencerão. Quando vem de luta, você tem que vem que a guerra para vencer nunca vai vencer. Não rejeita a fé, a esperança, porque hoje não deu certo. O reino de Deus vai estar instalado no seu ser, no seu coração, no teu casamento, no teu negócio. Depois de grandes lutas, a coisa que nos mata, porque nós nos comparamos com as pessoas. Cada um tem suas lutas. Você não é José. José vai ser lançado na prisão. Vamos falar com a prisão. Entrará na prisão. O nível da sua elevação é também um nível de sua. Não se compara. E ele. Mas também tem suas lutas. Eu os programas diz lá, compreender o programa de Deus para o mundo e para a tua vida. E hoje vamos orar. Porque compreendemos escreve essa oração. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Faça vírgula. Romains chapitre 7, Romanos capítulo 7, verset 17 à 24. versículo 17 a 24. Romains 7, Romanos 7, 17 à 24. 17 a 24. Na terra do Cala, Já vos pregou aqui há muito tempo. nada aprende. Vamos fazer lembrar. Efésiens chapitre 6, Efésios capítulo 6, verset 11 à 17. versículo 11 a 17. Efésiens 6, Efésios 6, 11 a 17. Pitumba e Galates 6, 7, Não são os combates do Romanos 6. Os combates do Romanos 6 também não são os combates de Efésios 6. Mas todos são lutas. Temos lutas. Aí nunca peguei aqui além da guerra. Além da guerra, nunca peguei aqui. Fabrício, na terra David aí disse, Nunca peguei dizendo que David diz, Saulo, olha, usa e aqui, urso veio, recebendo o reino, eu segui o leão, eu feri, quando me atacou, e eu peguei o pescoço. Quando o urso me atacou, e com suas patas, David sabia que urso ataca com as patas, leão ataca com a boca, os dentes. Vou combater com ele pelas palavras. Depois de fazer a oração, vai ouvir as palavras. Mesmo não, o que vai acontecer? Será que é a primeira profecia que diz? Deixa. Mas não combates. Eu fui aqui de emprego, também vou ouvir nos ouvidos e também no coração. Deixa. Pode ir, Deus não
pensa que você vai o diabo. Rabshakeh disse Israel. Pergunta nos anos passados. Quem é Deus que já libertou diante do rei da Síria? Talvez o vosso profeta não coloca confiança nele. Você sabe diabo? Isso é o diabo. O dia que foi revelar as pessoas, tenta ainda comigo, mas não consegue. Eu me oriento por mim mesmo. Por exemplo, mas que coloca segura o oxigênio. Olha, a bondade de Deus para nós. A bondade de Deus. A bondade de Deus é Satanás nunca vai te mostrar o bem de Deus. Nunca. Em Covid, até na África do Sul. Em Cape Town. As pessoas dentro das casas não andavam, mas as pessoas morrem. E sair de lá voltei no bom. Passando lá naquele mercado de visita. Será que é verdade? A boca de Deus não é igual, não é comparável às coisas que nós procuramos. Encontrei com uma irmã, tem uma doença, perguntei, para tratar de quanto? Eu preciso de $46.000. E eu? Hoje ainda vai enviar quanto? E Capitão vai enviar quanto? E lá que muito vai mandar quanto? Será que eu vou precisar de mas talvez se vê não esqueça da palavra de Deus. Não esqueça da palavra de Deus. Não esqueça do bem de Deus. Se também não pingar, ainda está dentro do bem de Deus. Ainda está. Vai vencer. Não sei as coisas que Satanás fala. Hoje vamos parar. Nas lições de governo. Hoje o momento é declaração sobre Deus. Todas as palavras que Satanás de Deus Satanás é mentiroso. Deus tem um plano de paz para ele. Se hoje ainda não tem, significa que o tempo perchegou. E quando veio, você nunca vai impedir. Se não conseguir visto, Deus me prepara uma outra coisa. Quando chegar o tempo que cheguei, rejeita as palavras de Satanás. Escuta as palavras de Satanás. Satanás não virá como Deus. Virá com as palavras. Colocar-te a mão. Pegar. Pelas suas feridas. Flutuado. Resista nesse combate. Um pastor caiu em coma e começou a fazer vezes por 2 dias. Quando levantou do coma depois de 3 dias, olhei Jesus. Depois de tudo, não trata do seu amigo assim. Eu sou teu amigo. Eu servi de toda a minha vida. Sim, vê que eu estou quase aí, mas dessa forma não. Eu estou preso. Se quer que eu vá, eu estou e saindo. Por que você tem? Por que tem uma circunstância que você ficou? Porque acredita muito no diabo. O diabo é um mentiroso. Te engana dizendo que Deus não te conhece. E te engana dizendo que o teu aprovação vai ser ouvida. Será que quando vem ainda o bem de Deus que já deu, hoje nega todas as palavras? Nega todas as palavras que tu ouves. Pega as palavras. Dá de volta.
passagem. Sabe o que Davi fez? Yo! Tu Os homens me lembraram na barra. traga aqui pedras. Na Comembol. Eu sou cão ou cachorro? Vou matar a minha mulher, matar a minha. Será que o cachorro lhe vê assim ou assim? Estamos dizendo matar a mulher, o Davi da outra. Quando Davi olhava assim, Golias, Não, Israel. Israel. Não, matar a mulher. Quando olhava Golias, Davi da outra. Davi olhava assim e pegou pedras. Só pedras. Dizendo, o Deus de Israel, pelo amor de vocês, te daria nas minhas mãos. Palavra contra palavra. Palavra contra palavra. A tua oração não está sempre. Quando a sua não tem pela palavra, te dê a palavra. Todas as lutas já estão descansadas. Ouve a declaração. Se este de Deus, ou que aperta teu irmão, está escrito: o homem não viverá de pão, mas só da lei. Está escrito: está escrito. É Jesus. Nega. Você deve. Tu deve. A tua vontade dizer assim: eu sou o templo do Espírito Santo. Então, eu fico com raiva hoje que eu vou ficar com raiva. Porque eu sou a natureza de Deus. Eu sou filho de Deus. Todos os dias eu sou. Hoje eu não consigo voltar. Faça declarações. Isso vai mudar muitas coisas na tua vida. É 2023. 22 e 23. 2002. Fizemos uma missão com o Dr. Maurício. Pergunta ao Dr. Maurício, vamos dizer. E ele que estava moderador e eu a pregar. Um certo dia 21 de dezembro, o doutor Maurício chamou alguém num cântico individual. Alguém passou. O doutor Maurício olhou e cantou a Ave Maria, Mamãe Maria. Eu não esqueço daquilo. Se ele fez lembrar, ele fica. Porque vivemos aquilo. E naquele dia falei com o doutor Maurício. Em 92. O pai nos fez assim com o doutor Maurício. E esta coluna é de 90 horas. Dali ia da pena, engaçando. Fomos, compramos aquela coisa. Ação evangélica. O doutor Maurício disse: alô, aquilo que é bom. Começamos a declarar com o Maurício. Não, saímos. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Alguém começa hoje e fica. Não, Deus está escolhendo. O que acontece? Davi, quando falou, avançou. Um dia, Davi correu. A corrida de Davi correu. Que pela terceira vez, e seguindo até no vale, pegando só, eles nem é preciso seguir. Jesus chegou e botou a mão para o buraco. Seguiu até debaixo da mão. Entrou na mão. Pegando a mão. E recebendo a mão. E venceu. A espada que matou ou que cortou pessoas não pertencia a Davi, pertencia a ele mesmo. A mesma arma que o Satanás vai cortar.
Será que eu pode fazer a declaração? Hoje você pergunta, Não vamos ficar deixa a minha vida. contra uma declaração. Hoje temos a luta contra as declarações. Você fala assim na minha vida. Você fala isso na minha vida. Eu também te disse. A minha saúde. Essa açúcar que você tem. É pelas suas feridas que fico lá. Essa declaração hoje. Com medo. Tu tornaste teus filhos. O teu filho de nada. Parece que não mentira. Não vai morrer na morte de Deus. A pessoa pensa. Segunda vai acordar. Hoje vamos fazer um combate espiritual, não de brincadeira. Hoje não é de pensamento. O que você usa? Começa. Levanta.